Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que essa noite seja mais uma noite de estudo, de reflexão, que o Mestre amado possa estar nos nossos lares, nos favorecendo esse entendimento das mensagens que são trazidas toda quinta-feira, sob o amparo dos mensageiros do Mestre Jesus, e nos permite entender e compreender o que Joana de Ângeles traz de contribuição para o ensinamento do cristianismo, para o nosso trabalho de reforma íntima e de melhoria espiritual. Joana hoje traz para nós, na lição de número 5 do livro Espírito e Vida. Nós estamos aqui no início desta obra, né? Fazendo hoje a lição de número 5, intitulada Revolta. E é muito comum nós falarmos frases como: nossa, eu estou tão revoltada com isso, eu fiquei tão revoltada com essa situação. Ou assim, me subiu uma revolta quando eu me vi diante desse quadro. E mesmo o sentimento silencioso daquele que traz em si a revolta, que não é externa, que no silêncio dos seus sentimentos amarga esse sentimento de revolta, de inconformação com alguma coisa. Joana vai falar para nós nesta mensagem o quanto nós precisamos pensar sobre esse sentimento que ainda vibra dentro de nós. E nós precisamos, sempre que formos refletir sobre os sentimentos ainda impregnados de inferioridade que nós manifestamos, que pensemos sobre que construção é possível fazer para reverter esse quadro. Entender o nascedouro desses sentimentos é importante, é fundamental, porque nos possibilita compreensões e a partir daí a gente começa a se autodescobrir, a se entender melhor, né? Por outro lado, a gente precisa saber também como resolver isso. E quando eu digo como resolver, a gente não está colocando aqui de uma solução, porque é algo no campo do sentimento, ele tem uma matriz muito profunda no íntimo do ser imortal. E às vezes está marcado por uma dor tão grande, por raízes tão profundas, que não se vence numa única encarnação ou simplesmente com o desejo de se fazer diferente. É construção que leva tempo, que vai exigir daquele que já percebeu a necessidade de mudança, grande esforço, grande empreendimento íntimo, particular, eu digo até solitário, porque quando eu digo solitário, não quero dizer que a gente vai abrir mão da ajuda do plano espiritual, dos benfeitores espirituais, trabalhadores da seara de Jesus, para nos ajudar, porque a gente sempre precisa de ajuda. Mas quando eu falo solitário, é no percurso que a gente tem que fazer para dentro de nós próprios, e esse sim, ele é solitário porque ninguém vai fazer esse percurso para nós e conosco. A gente precisa voltar para dentro de nós próprios numa compreensão daquilo que está no campo
do nosso entendimento, das nossas emoções, né? Das nossas possibilidades, dos nossos limites, da nossa coragem. Então é caminho que a gente que percorre, né? Ninguém percorre por nós. Então é processo longo, sabe, meus irmãos, que a gente não faz assim tão facilmente. Se a gente for pensar no estágio evolutivo em que nos encontramos e por tudo que a gente ouve e conhece da sociedade contemporânea, nós sabemos que a revolta, esse sentimento, ele está presente em todas as camadas da sociedade. E, de certo modo, ele tem por base uma inadaptabilidade nossa ainda de converter as dificuldades da vida, as provações e as expiações a nosso favor, como o laboratório de aprendizado que eles são. Então, essa nossa inadaptabilidade faz com que nós nos coloquemos diante de tais situações na inaceitação, na inconformação, que desperta dentro de nós o sentimento de revolta. Então, Joana vai descrever aqui para nós, para a gente poder entender isso aqui, eu vou até ler para vocês aqui, não no todo, mas uma parte aqui de cada citação dessa, porque a gente vai perceber que não é algo das classes sociais menos favorecidas ou das mais favorecidas, que não está junto daquele que goza de muita inteligência e perspicácia ou daquele com uma limitação cognitiva, que não está restrito ao adulto, mas que também pega o adolescente, o idoso, a criança nas suas relações, por mais pueris e infantis que sejam. Então é tema que suscita em cada qual de nós reflexão profunda. A profundidade dessa reflexão é de olhar para nós e percebermos assim, em que ponto da nossa vida eu dou oportunidade para a revolta se manifestar dentro do meu coração, como atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas reações. Então é laboratório grande, né? Como a gente tem cada lição numa semana, né, meus irmãos? A gente tem aí uma semana para, após ler a lição, refletirmos sobre isso, né? Qual o papel que eu abro na minha vida para esse sentimento, para essa manifestação de revolta, né? Oriunda aí dessa inconformação, dessa inadaptabilidade à vida, né? Então, Joana pega a citação do Livro dos Espíritos, na pergunta 192, em que Kardec pergunta assim: pode, ao menos, o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura? Quer dizer, é possível o indivíduo, né, na vida atual, preparar a vida futura com menos agruras, né, com menos tormentos, com menos dor? E os espíritos respondem sem dúvida,
sem dúvida. Então, a vida presente, ela é importantíssima para nós. Nós estamos num momento de construir um futuro melhor para nós. Dias mais brandos, sem tanta luta, sem tantas amarguras, sem tantos ressentimentos, né? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, pode reduzir a existência, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Interessante isso, porque existe uma marcha progressiva que todos nós estamos fadados, não tem volta. Por outro lado, esse caminho que existe, está aberto a todos nós, ele é de percurso individual, porque cada espírito vai imprimir o ritmo dessa caminhada, nos esforços que emprega para vencer suas más inclinações, para driblar os obstáculos com sabedoria, para apaziguar os ressentimentos, as dores, para se encher de coragem e jamais desistir, para buscar ajuda quando ela for preciso. Então, estar nesse sentimento de equilíbrio, de ordenação, de organização com a lei divina, é caminho favorável para o nosso crescimento espiritual. Então, os espíritos estão dizendo ali que é possível sim, sem dúvida. Então, a gente já começa a leitura intitulada Revolta, sabendo assim que, a revolta que nasce dessa inadaptabilidade ou inconformação e é causadora de descompassos emocionais, de tristezas, de sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, desperta no âmago do ser os sentimentos de apatia ou de agressividade, de violência, de intolerância, de impaciência. Às vezes se constrói na tristeza, na falta de vontade de continuar, de viver, suscita sentimentos de fim da própria vida, com o suicídio, ajuda a instalar os processos depressivos. Olha quanta coisa nasce dos sentimentos não tratados, não trabalhados. Nós somos vítimas de nós próprios, dessas construções mentais e emocionais que nós alinhamos dentro do nosso coração. Então, a mensagem é de reflexão e de cuidado, não é? E aí Joana pega essa pergunta, a 192, e vem dizendo pra gente assim, olha, logo no primeiro parágrafo ela diz indiscutivelmente, ou seja, não tem nem o que refutar, a revolta está em toda a Terra, planeta, carregando uma máscara de 1000 faces. Aí ela fala assim, revolta do que vive na pobreza, que não consegue, pelas dificuldades, adornar a vida no luxo que gostaria. A
revolta de quem vive no luxo, na fortuna, porque não consegue conquistar o mundo. Ou seja, quanto mais tem, mais quer, não está satisfeito, né? Revolta que vem da vaidade, né? Daqueles que agem por vaidade, porque por não conseguir se sobrepor à dignidade do outro. Revolta de quem não pode disseminar a perversão moral. É aquele que insiste, né? Vive para disseminar os atos ruins, levianos, perversos, e quando não consegue convencer os outros, né? A massa de que as suas ideias são verdadeiras e que devem ser seguidas, se revolta, incomoda. A revolta daqueles que não souberam preservar a saúde e que constatam, né, o resultado desses abusos, e quando a vida começa a trazer a colheita, se revolta, porque não se acha merecedor daquilo, né? A revolta de quantos tombaram nos testemunhos a virtude, se perdendo nos vícios, né? Daqueles que não conseguem ter as atitudes virtuosas que gostariam e acabam por se perder nas próprias imperfeições ou nos equívocos, nas contradições, e aí se revolta com isso, né? Se impacienta, se irrita, se incomoda, né? A revolta da ignorância que não consegue envenenar e acabar com o valor da cultura, das palavras bem colocadas, do diálogo acolhedor, esclarecedor, libertador, né? Ela fala aqui da revolta do mal, que quando não consegue instaurar a discórdia, onde busca disseminar o ódio, a intolerância, a raiva, o rancor. Então, ela vai falando, ela continua a revolta da ambição, daqueles que, por muito que possuem, nunca estão satisfeitos, né? A revolta daquele que não consegue tirar o sorriso do rostinho do outro, que não consegue empreender as suas maldades, os seus vícios no outro, né? Olha como é que ela vai desenhando isso num ponto que assume o campo até de lideranças, né? De sentimentos de revolta ante, por exemplo, a intolerância da sociedade, sentimento de revolta que nasce das questões políticas, sentimento de revolta que nasce do abandono social, da violência, dessas coisas todas que acontecem. Então nós estamos sempre assim fervilhando dentro de nós esse sentimento. Ela continua, né? A revolta dos que não têm fé, que se atiram no cipoal do desespero, porque não conseguem o aprimoramento da alma, o apaziguamento das aflições, porque não conseguem entender a razão das aflições, se debatem com aquilo que surge, né, que a vida vem trazendo para todos. E ela, quando ela vem colocando essas
essas questões, meus irmãos, ela vem dizendo isso num campo geral de informação. Quando ela vem descrevendo isso, Joana de Ângeles vai nos dando a entender o estado moral da humanidade. Porque imperfeitos ainda que somos, nossas atitudes são frutos da nossa rebeldia. Porque a revolta é um sentimento de rebeldia, meus irmãos. Porque a gente não consegue entender que a vida, ela se apresenta para nós com as possibilidades de crescimento, de aprendizado. E a gente acaba por não querer se submeter a essas leis. Então é interessante a gente pensar nisso. E de alta reflexão, tema desse, por quê? O Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, tem um item que fala sobre obediência e resignação. Quando a gente lê um tema desse aqui, que Joana de Ângeles está trazendo, a gente quase que vai entendendo o contraponto dessa mensagem, porque ao mesmo tempo que ela desenha para nós um cenário onde nós somos acometidos pelo sentimento de revolta nas mais diversas questões, a gente percebe também que as consequências, ou seja, o universo que permeia esse sentimento é de inferioridade moral, porque nasce e compartilha sentimentos ruins que decorrem, que vêm elencado no campo da revolta. E não são sentimentos virtuosos. Então a gente percebe que existe um movimento da humanidade ainda de grande imperfeição. E que nós poderíamos descrever como rebeldia. Por quê? A nossa vida é regida por leis imutáveis. A reencarnação, ela é para nós um presente para o aprimoramento necessário. Mas ninguém diz que ela será de gozo e de alegria. A vida, a reencarnação, a vida física, né, traz consigo labuta, traz consigo dores, traz consigo marcas do nosso passado, que se manifestam hoje para nós nas diversas experiências que nós vivemos, nos convidando justamente a construir um novo caminho, que é o que estava lá na pergunta que Joana traz como inicial desse texto. Então a gente se dá conta de que um tema como esse nos convida a uma atitude contrária. Então, se nós não devemos, vamos dizer assim, nos revoltar ante a vida, um sentimento que deveria permear na construção de todos nós é o da aceitação. Porque a rebeldia nasce dessa inconformação nossa com tudo que a gente vive, experimenta, né? E essa aceitação é que precisa ser bem entendida, porque a aceitação traz consigo a resignação, ou vice-versa, né? Elas caminham de mãos dadas. Então, no Evangelho,
nesse item do capítulo que eu falei para vocês, de obediência e resignação, a gente tem um dos parágrafos que diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência, ela vai nascer, meus irmãos, da aceitação. Quando a gente entende que a vida de todos nós é regida por leis imutáveis, quando a gente fala de Deus, que é todo amor e bondade, que Deus é soberanamente justo, que Deus é a perfeição total. Quando a gente faz essas colocações e entende que a nossa vida é regida por leis divinas, a gente precisa criar um sentimento de obediência a esses desígnios, a essa ordem instituída por Deus, que faz com que a nossa vida caminhe segundo essas leis, sem privilégios, mas ao mesmo tempo um esforço individual de redenção. Então, nenhum de nós, nesse estado de situação reencarnatória, poderia adotar uma atitude de rebeldia, ou seja, isso não seria o melhor caminho a ser escolhido, apesar de ser o que a gente mais faz. Então, para a gente entender essa questão da obediência, a compreensão, que quando ele fala que a obediência é o consentimento da razão, é de ter a consciência de que nenhum de nós está distante dessas leis que regem a nossa vida e que contra elas não adianta a gente se rebelar. Então a obediência, ela nasce da razão, da compreensão, da verdadeira identidade nossa com Deus, com essas leis. Então seria tolice nossa querermos modificar aquilo que Deus, soberanamente justo e bom, fez, que não existe outro mais justo e mais bondoso que Ele. Então a gente tem que compreender isso. Por outro lado, quando fala da resignação, que é o consentimento do coração, é dessa entrega ativa ante a vida. Então, um primeiro momento da obediência nasce dessa aceitação. Então, eu posso não ter a vida que eu quero, mas eu sei que eu tenho a vida que eu preciso. É nesse consentimento da razão. Eu posso amargar as dores da vida presente, mas eu sei que elas são para mim o aprendizado que eu preciso passar. Eu posso enfrentar os processos expiatórios que a vida me traz,
mas eu sei que eles vêm carregados das escolhas que eu fiz no passado, e às vezes nem tão distante. Então, trabalhar esses conceitos da vida imortal, da vida que caminha para o processo de evolução, da transformação que se pode operar dentro de nós, então nos faz sermos obedientes a Deus. Porque a gente, é como se a gente tivesse num determinado caminho e a gente falasse assim, mas eu quero seguir esse caminho aqui. Deus vem e fala assim, não, mas o melhor caminho para você é aquele ali. Então é dessa obediência, porque a gente percebe que por trás de todo esse arranjo de vida tem a mão de Deus soberanamente pleno, justo, bom, perfeito, a zelar por nós. Então vem essa aceitação, o que não quer dizer que seja o que eu quero, o que eu goste, né? Mas eu aceito, porque eu sei que é bom para mim, eu sei, então eu aceito. Mesmo com toda a carga emocional que vier, eu aceito. A resignação, como consentimento do coração, ela traz em si uma estrutura de quem, já tendo essa compreensão das leis que regem a nossa vida, de entender que resignar-se é trabalhar em prol de si mesmo. Então, eu aceito as coisas que são do jeito que são, entendendo que não há aí um descompasso divino, que Deus não esqueceu de mim, que eu não estou aqui colhendo aquilo que não mereço colher, mas ao mesmo tempo é a oportunidade que Deus está me dando, também dentro dessas leis de evolução, de fazer diferente aquilo que às vezes eu repetidamente venho fazendo há inúmeras existências. Então a dor que eu vivo, eu preciso sanar. As dificuldades que eu tenho, eu preciso encontrar caminhos para solucionar. Então a resignação, ela tem um consentimento do coração, porque ela se baseia na fé robusta, que acreditando na solicitude do Pai, no amparo divino, não desiste nunca. E vai sempre empreender esforços para minorar esse sofrimento, essas dificuldades na sua vida e na vida do outro. Então, a resignação e a obediência não é apatia. Não é, meus irmãos. A primeira é libertadora, porque ela nasce da razão, então não há contestação. E a outra é exercício profundo de transformação. Então eu não nego aquilo que a vida me traz de dor, mas eu trabalho em meu próprio benefício, construindo um novo caminho, um novo olhar, uma nova identidade, ressignificando meus sentimentos, minhas possibilidades internas, trabalhando essa autonomia minha diante da vida, de gestar minha própria construção íntima, sempre contando com o amparo divino dos benfeitores espirituais. Então é muito interessante isso. E o enriquecedor disso tudo é que Joana de Ângeles, ela vem traçando ali como a gente viu, mas de repente, meus irmãos, ela pega
os 2 últimos parágrafos, e aí ela é muito enfática, porque ela vem falando de revolta em todos os sentidos. De repente ela diz o seguinte, ó: há, porém, uma revolta mais lamentável. Agora você veja, de todo esse estado de revolta que ela colocou, tem uma que mais a gente se lamenta, ela falou mais lamentável, quer dizer, mais triste, né? Aí ela continua: aquela que surge na inconformação do homem, esclarecido pela consoladora doutrina do Cristo, e que se embrutece na violência do prazer ultrajante, porque não consegue imprimir aos caprichos um cunho superior, esmagando na posse quantos se negam a compactuar-lhe as fraquezas e indignidades, esquecidos de que o caminho da paz é pavimentado na renúncia e na humildade, embora a aflição que corrói e gasta. Aí olha o que ela está colocando aqui. Aí ela está falando pra gente disso que nós estávamos comentando aqui agora. Por quê, meus irmãos? Porque você pode ter as pessoas, né, no campo da revolta que ela colocou ali, né, o revoltado da vaidade, do que muito possui, do que pouco possui, né? Ela foi citando isso tudo. Mas esse conjunto de pessoas não necessariamente tem o conhecimento doutrinário. Então, suas reações são puramente materialistas, no fulgor das emoções, sem reflexão, sem análise, sem nada disso. Agora ela está dizendo aqui, mas para aquele que já sabe, para aquele que já conhece as verdades imutáveis, para aquele que conhece Jesus, que disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Para esses todos que já se deixaram tocar pelas verdades do cristianismo, as atitudes de revolta vinda dessa inconformação é muito mais lamentável. Muito mais lamentável, porque espera-se desses o concurso no bem. Espera-se que esses construam uma identidade tão fortalecida, incapaz de permiti-los revoltar-se e empreender esforços motivados por sentimento tão ruim, tão inferior, né? Tão marcado de inaceitação, de inconformação. Então, ela fala porque na vida em sociedade, a espiritualidade superior conta conosco, com todos nós, para ajudar uns aos outros. Então, aquele que muito sabe, que já estudou, espera-se que ele muito faça. Então, é por isso que ela falou aqui. Está no Evangelho, né? Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que ela falou que essa é a mais lamentável. Mas ela não fala isso em tom de crítica. Por quê? A gente ainda sabe mais do que vive no campo da evolução. E Joana sabe disso, né? Então ela não fala isso com um tom de crítica, mas ela fala assim com pesar, vamos dizer, né? Porque poderia ser diferente. Deveria ser diferente, poderia ser diferente. Se aquele que se
tocou pelas mensagens, se permitisse fazer as coisas com mais esforço, no bem, com mais determinação. Aí ela continua para nós assim, ó: liberta-te da revolta de qualquer espécie, seja ela coletiva, individual, política, social, religiosa, humana, particular, seja lá o que for. Liberta-te da revolta de qualquer espécie e busca examinar através do amor total os recursos ao teu alcance, desdobrando esforços para a utilização justa do tempo e da dor, convertidos em experiência primorosa em favor da tua integração nas tarefas a que te propõe, a benefício de ti mesmo, porque só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ela encerra aqui falando para nós da melhor utilização do tempo e da dor. Do tempo, porque a vida física, né, é nesse momento que a gente constrói um futuro melhor, como ela começa a abordar na pergunta, né, do Livro dos Espíritos. Então ela fala para a gente não perder o aproveitamento desse tempo, das oportunidades que a vida está trazendo. E ela fala para nós da gente não perder a oportunidade que a dor nos faculta. Porque ela vai manejando o nosso coração, ela vai burilando os nossos sentimentos. Se a gente assim se permitir, então ela faz um convite assim: põe para fora, tira isso do seu cabedal de emoções, a revolta. Né? Busca dentro de si a obediência, a resignação, a humildade, o amor, porque eles serão os antídotos contra esses sentimentos ainda perversos que marcam a nossa trajetória. Uma mensagem belíssima, né, meus irmãos? Um convite amoroso da Joana, que mais uma vez, né, para e fala assim: olha para esse ponto. A gente tem outras coisas para pensar na nossa amplitude, né, nessas grandes vertentes emocionais que nos marcam. Mas ela hoje falou assim: vamos conversar sobre revolta? Vamos pensar sobre isso? Né? Até que ponto você é uma pessoa revoltada? Até que ponto você é uma pessoa inconformada? Até que ponto você vive nas reclamações, nos lamentos? Até que ponto? Ela tá fomentando essa discussão dentro de nós. Que a gente possa pensar sobre isso com sabedoria, com reflexão, com amor, contando sempre com a assistência dos benfeitores espirituais, para que a luz se faça e a gente consiga enxergar mais claramente aquilo que precisa ser visto. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos nós tenhamos aí uma ótima semana, de muito trabalho no bem e de muita luz. Fiquem em paz, até semana que vem.